Bom lembrar que a santidade não está relacionada à vestimenta como Claro o que senhor não. antigamente achava, né? Não, eu nunca achei isso. Não é pelo fato de eu ter sido da Assembleia de Deus que eu era cretino. Pelo contrário, a minha igreja, eu contei aqui já esses tempos atrás, tinha um presbítero lá que eu gostava muito, que ele já está em Jesus Cristo, e às vezes eu ia no culto à tarde com a camisa do Atlético, de bermuda, chinelo de dedo, porque eu estava andando na rua e eu não saía para ir na igreja. Mas eu estava fazendo outra coisa, normal, como sempre andei, e aí o Espírito Santo falou, você vai ter que ir na igreja, eu ia do jeito que eu estava. Chegava lá no culto à tarde, as irmãs da terceira idade, já todo mundo sabia, né? Do ciclo de oração, que o irmão Sandro era meio rebeldinho, né? Eu sentava lá no fundo do banco, ficava lá tranquilão. Entendeu? E aí aconteceu um fato uma vez, num culto de domingo, de sábado, de Santa Ceia, que foi uma irmã lá, eu acho que até eu já te contei isso na vez passada que eu tive aqui, e a irmã estava doente. E ele orou por ela, presbítero irmão Tavares, aliás, né? E ele orou por ela lá na frente e Jesus não curou ela. E ela veio lá atrás e tal. Da irmã falou, vai lá, pede pro irmão Sandro, que Deus usa a vida dele e tal. E eu tava lá no fundão, né? Barba por fazer, como, né? Sempre fui meio largado, afinal de contas não era eu que ia pregar, nem nada, né? Eu não tava muito preocupado. E a irmã veio lá, eu orei e Jesus curou ela. E ele ficou olhando. Passou uma semana, ele me chamou na casa dele. Eu de vez em quando ia lá filar um café, né? Eu ia lá. Gostava muito, a esposa dele era vice-líder do ciclo de oração, uma queridona. E eu fui lá e ele me chamou no canto, foi irmão Sandro, ele paulista, né? Já idosinho. E eu tinha um Fusca, ele era mecânico, então ele arrumava meu Fusca, né? Ele falou, irmão Sandro, eu preciso pedir perdão pra você. Eu falei, por quê, irmão Tavares? Meu Deus, você é um homem santo de Deus. Ele falou, porque eu pequei. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, porque eu julguei você, irmão Sandro. Eu julguei você. Na reunião de obreiro, você tava lá, eu fiquei olhando, falei, o que esse moço tá fazendo aí de bermuda? Eu preguei a minha vida inteira que quem usa bermuda, Jesus não usa. E ainda você vai lá com aquela camisa daquele maldito Atlético. Eu falei, senhor, torce pro coxa, né? Fala a verdade. Ele dava risada, né? E aí um dia Deus mostrou pra mim a minha hipocrisia, irmão Sandro. Eu falei, como, irmão Tavares? Você não lembra no culto de ceia aquela moça loira que veio lá da central? Eu orei por ela, Jesus não curou. Ela foi lá, você orou, Jesus curou ela. Aí Jesus mostrou que você é melhor que eu. Eu com a minha calça, com o meu terno, nunca usei uma bermuda na minha vida e Jesus não me usa. E você anda camisa de time, de bermuda, contando piada, dando risada, falando bobagem pra todo mundo. E Jesus usa você. Foi um tapa na minha cara. Sacou? Sim. Então eu nunca fui esse cara aí que você tá falando. Né? Não, eu não. Mas é que hoje a gente vive também aquela grande hipocrisia, né? Muitas coisas que os nossos pais pregavam contra no passado, eles têm hoje. Por exemplo, pregava contra a televisão, hoje nas igrejas tem telão, né? E dentro de casa também tem a grande tela. Pregava contra a política e hoje nós ficamos tentando eleger os nossos candidatos, que é uma dificuldade terrível. Pregava contra a praia e nós estamos lá aproveitando... Tirando férias na praia. Tirando férias na praia e tem os pastores que têm até a sua casa na praia, né? Opa, presente eu tenho também. É coisa boa, né? Então, assim, hoje nós vivemos a realidade de muitas coisas daquilo que nós pregávamos contra antes. Era ignorância, falta de conhecimento ou um zelo exacerbado, a fim de evitar pecar e proteger a noiva, proteger o rebanho. Muitos pastores usavam não pode, não pode, não pode. Qual a sua visão sobre isso? A gente aqui conversando entre nós, vou usar você de exemplo de novo. Quando você falou que foi repreendido no púlpito porque repetiu uma coisa que ouviu de um pastor e aquilo não estava na Bíblia. Sim. Certo, muito bem. É isso aí. O que acontece? Jesus ele disse assim, ó, cuidado com a doutrina dos anciões. Não falou? Não está escrito isso na Bíblia? Cuidado com a doutrina dos velhinhos, ou com a história das velhinhas, ou, depende da tradução, com a doutrina dos anciões. Isso está escrito na Bíblia. Cuidado com o fermento dos fariseus. Não, com a doutrina dos velhinhos. Eu não lembro de estar escrito agora, mas no próximo que eu vim aqui eu trago para você e te mostro. Por que isso? Porque muitas pessoas naquele tempo ensinavam coisas que eram uma tradição. E não estava isso acoplado na lei. E a gente está falando da lei, não da graça, né? Do Novo Testamento. Então, hoje é exatamente a mesma coisa. Eu brinco com a galera que tinha um pastor, por exemplo, aqui você vê, no Hour, né? Eu congreguei no Hour minha vida inteira. Eu tinha um pastor ali que falava para mim assim, que a gente não podia ir no cinema, que no cinema era pecado. Não podia. Não, como assim, irmão? Você vai no cinema? No cinema é pecado, rapaz. Você vai assistir o que no cinema? Putaria? Porque os caras acham que você vai no cinema para assistir putaria, porque ele nunca foi.
O meu pai, uma vez, falou para minha irmã, eu lembro como se fosse hoje, minha irmã bem mais velha que eu criança, tinha acho que 12, 13 anos. E ele dizia assim, eu fui lá, a minha irmã saiu de noite com o namorado e meu pai foi atrás para achar ela. Meu pai era biruta, né? Bateu o pino. E daí ele disse que chegou numa boate onde ela estava e estava cheio de cama e estava todo mundo velado. Entendeu? E ele chegou na portaria, o segurança não deixou ele entrar, porque era uma boate que estava tudo escuro, tudo roxo, e ele olhava lá dentro e via um monte de cama e estava todo mundo se prostituindo lá dentro. Uma danceteria. Isso aconteceu mesmo ou foi a cabeça doente dele que gerou essa imagem na sua cabeça? Entendeu? Então, eu vou repetir, tem muita gente doente dentro da igreja. Por quê? Porque ele ouviu do seu pastor. Vamos um pouquinho mais profundo. Nós somos do tempo que as irmãs não podiam raspar o braço, que era pecado. Sim. Depilar, né? A Não perna podia. normal. Você andava perto dos irmãos, era tudo peluda. Não, é verdade, eu sei que é engraçado, né? Mas coitada das irmãs, Fábio. Mas é verdade. E coitado dos maridos Entendeu? também, né? E daí é o seguinte, daí o que acontecia? Passava as irmãs depiladinhas na rua, os irmãos ficavam olhando pra bunda das irmãs, pras coisas das irmãs. Por que não olhava pra mulher dele? Né? Então, vamos voltar um pouquinho mais ainda. Olha o cabelo curto. Não, se você cortar o cabelo, você vai pro inferno. Se você pintar tua boca de batom, você é Jezabel. Se a unha for pintada de vermelho, Vermelho é pomogira. Usou salto alto, então, meu Deus, vai cair. É a cigana. Né? Então, aonde é que a gente aprendeu isso? A gente era guri. Nós vimos isso dentro da Assembleia de Deus. Não foi em Marte. Né? Agora, com quem que esses caras aprenderam? Então, qual que é o problema dos caras? O problema dos caras é não ler a Bíblia. Eu cresci vendo, não o pastor Douglas, mas outros pastores mais velhos, dizendo que se você saísse da Assembleia de Deus, você ia para o inferno, porque a única igreja santa que tinha é a Assembleia de Deus. E só a Assembleia de Deus ia ser levada para o céu. Cara, eu quando ia pregar nessas igrejas do interior, nas Bleia longeão, hein? O pastor ia buscar a gente na rodoviária, né? Não sei se você passou isso, mas eu sou desse tempo, que nós ia de ônibus, né? O pastor ia pegar a gente na rodoviária e passava na frente da igreja católica, missa, né? Domingo de manhã, que você estava chegando lá e tal. Ele falava, coitados, idólatras, vão tudo pro inferno. A grande Babilônia. Entendeu? E daí chega o cantor gospel na igreja, tá todo mundo correndo, pulando. Qual é a diferença? Se é você que vai cantar lá que ninguém conhece, ninguém vai. Mas traz o bonito lá, o bomba. Assina aqui, autógrafo. Não é isso aí que a gente vê. A diferença está em que eles idolatram uma estátua, né? A diferença está em que eles não conhecem a verdade, Fábio. Essa é a diferença. Porque o dia que você pregar o evangelho para eles conhecerem a verdade, eles vão abandonar a idolatria e vão vir para Jesus. Essa é a diferença. E o crente conhece o evangelho. Ele sabe o que é idolatria. Como é que você idolatra a tua igreja, irmão? A Bíblia diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Você conhece a Bíblia, eu conheço a Bíblia, irmão. Nós temos um pleno conhecimento da verdade. Então, para nós, o peso é maior. Quem muito é dado. Cobrado. Então, nós somos cobrados. Por quê? Porque a gente conhece a verdade. Como é que eu vou no show do Thales? Né? Seu primo, ele parece, né, até? Eu só não canto igual, né? Graças Deus a Deus. da minha vida. Graças a Deus que você não canta igual. Bom, não, mas o Thales canta muito, pastor. Mas não é para Jesus, mas tá bom. Então, cara, daí o cara vai... Como assim, irmão? Entendeu? Como assim? Então, a idolatria, ela é o adorar a pessoa, a coisa, né? Então, tanto faz você adorar uma garrafa de água e dizer, garrafa de água, interceda por nós. E eu chegar pro cara e dizer, irmão, a tua oração chega diante de Deus, ore por mim, por favor, se você orar, Jesus vai me curar. Mas se você orar, não vai? Então, a falta de conhecimento, está escrito lá em Oséias, né? O meu povo morre pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Jesus disse isso no Evangelho de Mateus. Ele disse a mesma coisa. Pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o povo, a grande maioria, infelizmente, hoje é analfabíblica. Ela é analfabeta biblicamente. Aí a gente precisa... É mais profundo isso do que parece, né? O que aconteceu na escola bíblica dominical que o povo está tão desse jeito? Pois é, né? Quando abandonaram a Bíblia e começaram a comprar livro para alguém ganhar dinheiro, teve essa grande mudança, né?
Entendeu? Aí o pessoal começou a fazer lição de casa, livrinho, e daí as editoras começaram a ganhar dinheiro, e os pastores presidentes, todo mundo começou a ganhar dinheiro. Aí os caras deixaram de pregar a Bíblia na escola dominical. E virou essa panaceia que está aí.